Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações sobre os novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Médiuns, 2 sistemas. Neste capítulo, no item 36, Kardec nos diz que quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, e mais ainda quanto à causa que lhes dava origem. Cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo por sua natureza que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Kardec vai então tecer considerações acerca das várias teorias que surgiram para explicar os fenômenos que estavam acontecendo. No item 37, Kardec nos diz que convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, os dos adversários do espiritismo. De duas espécies são os fenômenos espíritas, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Aqui, Kardec vai nos falar de 4 sistemas que surgiram por não acreditarem que os fenômenos estavam acontecendo por causa dos espíritos. O primeiro deles é o item 38, Sistema do Charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos iludidos e todos os médiuns seriam enganadores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso? Para crê-lo, fora mistério admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? Porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente. Para chegar-se ao controle que se deve obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Muitas pessoas ainda julgam os espíritas como pessoas iludidas, fanáticas ou charlatães. Mas isso só prova a ignorância dos que assim pensam, pois, como diz Kardec, charlatães sempre cobram, o que não é o caso do espiritismo. E no item 39, ele vai nos falar sobre o sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Acresce que os espíritas não se alteram com isso.
tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Quantas vezes dentro da própria família vamos encontrar aqueles dispostos a nos julgar loucos ou fanáticos por não conhecerem eles as verdades espirituais, exigindo de nós grande esforço de paciência e compreensão? De acordo com Kardec, não devemos nos alterar com isso, nem tentar convencer ninguém de que estamos certos. No item 40, nós vamos ver o sistema da alucinação. Outra opinião menos ofensiva, essa por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que suponha estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Mas, quando rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes toma acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas no chão, poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem? Aqui, Kardec deixa bem claro que alucinações podem acontecer. Porém, não é possível que essa alucinação acometa várias pessoas ao mesmo tempo, ou como no caso de nossas sessões mediúnicas, que uma pessoa com juízo alterado tem acesso a essas reuniões tão importantes que exigem um grande preparo e estudo dos seus participantes. No item 41, nós vamos ver o sistema do músculo estalante. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação. A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo, que é um músculo da perna. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibrações sensíveis a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir a vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, finalmente, a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se? Reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto, ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar, do que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. Agora, Kardec vai falar de sistemas que não negam absolutamente os fenômenos, mas que tentam explicá-los segundo teorias materiais, como o item 42, Sistema das Causas Físicas. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional essa opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. O ponto capital, portanto, está em verificar se a ação inteligente de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar.
À época de Kardec, o magnetismo já era conhecido e muitos tentaram explicar os fenômenos através dele, porém as manifestações iam muito além. Eram inteligentes e qualquer que deseje estudar a sério a doutrina pode perceber isso. E no item 43 vamos encontrar o sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos antes de tudo que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou. Porquanto demonstra a todos os momentos e com mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados? As respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Sobre as comunicações obtidas serem o reflexo da inteligência dos médiuns, Kardec consegue comprovar pela experiência que as inteligências que se comunicavam eram de seres externos ao grupo mediúnico, ou seja, os espíritos. E no item 44, nós vamos ver o sistema da alma coletiva. Constitui uma variante do precedente. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos presentes ou ausentes e formando um todo coletivo em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos seguidores. E no item 45, veremos o sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este que ainda conta alguns, diz-nos Kardec. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. O sonambulismo provocado era então muito utilizado na aplicação do magnetismo, o que poderia explicar parcialmente os fenômenos. Porém, a grande maioria deles aconteciam sem esse estado peculiar de hipnose. No item 46, nós vamos ver o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso.
Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastante e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco encontre hoje esse sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Bem difícil será persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas da sua afeição e de sua identidade é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus, e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, que pelo fato de morrerem não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Primeiro, há ou não espíritos bons e maus? Segundo, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiser de chamar? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, uma de duas. Ou isso se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque em sua bondade não permitiria a ele que os espíritos fizessem o mesmo, para contrabalançar a influência dos outros. Quarto, que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? E a quinta pergunta: quando se vos opõe à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude sem deixar vestígio que denuncia a fraude? Sexto, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo? Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Sétimo, pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Oitavo, que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas,
pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, é este o motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos, assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar não é proibi-la, mas fazê-la compreendida. Um medo imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge toda a gente. A realidade, claramente demonstrada, é compreendida por todos. Item 47. Sistema otimista. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. E no item 48 nós temos o sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. A maioria deles, porém, concordam em que têm recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita com lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam que outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. E no item 49, nós temos o sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca, outro irá dizer que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial. Se tornar como regra o que constitui uma exceção, como o todo o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseja estudar essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritos, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos.
Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços, temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo conforme seus esforços e vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Oitavo, todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Nono, os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. E no item 50, nós vamos ter o sistema da alma material, que consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria ou perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. No item 51, ele vai nos dizer: eis aqui a resposta que sobre esse assunto deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que este fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco,
quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, de onde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também, eu não perquiro? Vós pesquisai o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Esta foi uma comunicação de Lamenais. Neste ponto, o espírito Lamenais nos ajuda a entender que o perispírito reflete a sutileza ou a materialidade, com suas manifestações de sofrimento, de acordo com o que o ser agasalha em seus pensamentos. Porém, ele também nos previne de que o conhecimento sobre a essência do perispírito ainda não nos foi dado conhecer. E Kardec termina este capítulo com uma consideração. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer conhecer o princípio das coisas, como foi dito em O Livro dos Espíritos, pergunta 1749, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com auxílio do espiritismo que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. E hoje nós já temos condições de compreender que se o Espiritismo nos chegou através de manifestações físicas de várias ordens, o seu objetivo não é satisfazer a curiosidade do ser humano, mas sim dar-lhe instrumentos para o seu aperfeiçoamento. E isso com certeza só se consegue com um estudo sério e aprofundado da doutrina espírita. Assim nós encerramos mais um encontro. Muito obrigada e até o próximo dia.